Olá, bem-vindos a mais um episódio do Eu na Cozinha. Hoje eu tô aqui com o nosso convidado especial, é a nutricionista Juliana. Ela tá aqui para apresentar algumas receitas. Obrigada, Elô, pelo convite. Então, como a Elô falou, sou nutricionista Juliana, nutricionista da Elô. E hoje vim trazer algumas receitas, né, mais saudáveis aí para o Natal, para a gente conseguir sair da dieta sem perder a linha. Então, hoje eu trouxe para a gente elaborar aqui uma torta de maçã com sorvete proteico. Então, é uma opção de sobremesa aí para o Natal. Nessa receita eu vou usar maçã, eu vou usar uma granola caseira, eu vou usar um açúcar mais saudável, com açúcar demerara, algumas farinhas. Nessa composição, a receita vai ser sem glúten e sem lactose e sem leite também. Então, quem é vegano pode estar usando, quem tem doença celíaca pode estar usando também, quem não tem nenhum tipo de doença, nenhuma agravo em relação a alergias alimentares também pode usar essa receita. A gente vai usar ovos, leite de coco. Essa opção aqui também pode ser usada para quem não tem alergia ao leite de vaca, pode estar usando leite de vaca na substituição. O limão, que a gente usa para melhorar a consistência aqui da maçã, para ela não oxidar, a canela a gosto, o psyllium, que é uma fonte de fibra, e a uva passa para dar uma adocicada na nossa receita. Júlia, eu sei que dentre os açúcares, tem algumas opções que são mais saudáveis, né? Com açúcar refinado branco, por exemplo, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco. Aqui a gente tá usando o demerara, mas ele tem alguma diferença, assim, na substituição? A gente pode estar optando? Então, açúcar é açúcar, né? Ele vai ter um índice glicêmico, ele vai acarretar carboidrato na receita. Então, quem tem diabetes vai ter que substituir o açúcar por um adoçante culinário. Então, o xilitol, o eritritol, então não pode estar adicionando o açúcar, né, decorrente da doença. Já os outros tipos de açúcar, eu sempre gosto de usar o mais integral, como o demerara, o açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico, o açúcar mascavo também, que são açúcares mais naturais, eles não passam pelo processo de refinamento comparado com o açúcar branco. Aham. E uma outra dúvida que eu tenho, assim, até fugindo um pouquinho dos ingredientes, que a gente escuta falar bastante, né, esse ingrediente baixo índice glicêmico. Qual a importância, assim, de baixar o índice numa refeição ou num prato? Uma receita, né? Então, esses bolos, né, que eu digo que são mais saudáveis e também saborosos, quando a gente coloca psyllium, aveia, chia, linhaça, essa opção diminui a chegada do açúcar na corrente sanguínea, Elô. Então, isso quer dizer o quê? Para um paciente que ainda não tem diabetes, né, e também para quem já tem, ele dificulta, né, esse aumento do açúcar do sangue, que vai fazer aumentar a glicemia, o açúcar do sangue, ganho de peso, né, aumento de triglicerídeo, então por isso que essa combinação é ideal. Vamos então iniciar o nosso preparo. Vamos começar, né? Então. Primeiro de tudo, eu vou picar as maçãs, né? A gente já pesou, isso é muito importante, pesar todos os ingredientes. Eu gosto de ter esse método pra gente não errar, né? E ficar uma receita gravada, para cada dia não escolher, um dia eu boto uma maçã a mais, uma a menos, às vezes não vai dar certo. Então todos os ingredientes aqui a gente já pesou e deixou delimitadas as quantidades. Então as maçãs eu vou picar elas, né? Em quadradinhos menores, né? Tirar a maçã e deixar uns quadradinhos mais ou menos de uns 1 centímetro, mais ou menos, para ela ficar um tamanho menor. Terminei de picar as maçãs, agora eu vou misturar um limão, suco de um limão, que vai ajudar a maçã não oxidar, ela não ficar escura. Isso é bem importante, até para o bolo ele durar mais tempo, né? E essa receita, Elô, dá para substituir também com banana, tá? Ela fica mais docinha ainda. Mais docinha. E se eu quiser, eu posso diminuir? Será a quantidade de açúcar quando eu usar banana? Ou Pode. Pode botar um pouquinho menos, tá? Dá de fazer meia receita também, se quiser um bolo menor, aí diminui a receita, faz tudo pela metade. Ótimo. Então, aí aqui eu só misturo, eu tenho que fazer isso primeiro, depois que são os ingredientes líquidos, né? Para ela já não oxidar, que isso é muito rápido. Então, deixo o suquinho aqui de um limão. Porque a maçã realmente, né? Às vezes a gente coloca de ladinho para fazer outra coisa e já... Agora, então, a gente vai usar o leite de coco. O óleo de coco. E aqui a gente já foi colocar também o açúcar, né? Que ele é considerado um ingrediente líquido. Ele vai misturar aqui junto com os ovos, a maçã, o leite de coco e o óleo de coco.
Aí aqui a gente vai mexer, Lô, vai parecer que vai dar tudo errado, mas vai dar certo. Ô, Julie, e quem preferir, às vezes, eu gosto dos pedacinhos pequenininhos, não quero sentir tanto a textura da maçã, pode cortar em... Menor, quanto maior o tamanho, mais ela fica parecida como uma sobremesa e mais intenso vai ser o sabor da maçã, tá? E agora também não tem sequência, agora a gente finaliza com todos os ingredientes secos, tá? A gente vai colocar a granola, a uva passa, o psyllium, né? Aqui é importante também, né, Lô, lembrar das combinações de farinha quando é uma opção de receita sem glúten, né? Então tem a farinha que tem fibra, que aqui a gente usou o psyllium, a aveia, né, que dá essa consistência, elasticidade para ela não ficar afarelada. E tem a farinha de aveia. Aveia também. Que também dá essa estrutura, né? Então, a farinha de amêndoa, né, também que eu comentei, ela dá gordura, né, que é importante para não ficar tão seco. Então, às vezes a gente erra nesses bolos sem glúten por não fazer a combinação das farinhas corretas, né? Então, isso é bem importante ter a fonte de fibra, de gordura e a farinha para dar consistência. Às vezes a gente faz assim sem saber, né? Coloca um pouquinho Tudo dessa, um pouquinho dessa, ou somente uma. Principalmente quando esquece dessa opção da farinha com gordura, né? Amêndoa, castanha, que é bem importante, pra ela ficar mais macia. Realmente não sabia. Às vezes eu ia fazendo assim as combinações. E aí ficava muito seco, né? Seco, pode acontecer ou não isso. crescia muito bem, ou acontecia algo que dava errado. A canela, né, que dá um gostinho bem legal, combina bem com maçã, ele é termogênico, né, então a gente já tem um bolo aqui que ajuda a aumentar o metabolismo. E por último o fermento, né, então a gente só vai mexer aqui pra misturar, então é bem fácil, tá? É só misturar todos os ingredientes. Tudo na mão mesmo, tudo né? na mão, fazendo, não tem batedeira, não tem nada, porque a gente quer realmente sentir essa crocância aí da maçã, né, dos ingredientes que tem aqui, da uva passa. Então, só misturar mesmo. Julie, então enquanto tu vai finalizando, eu vou buscar a nossa forma para colocar assar e vou untar ela com um pouquinho de óleo de coco. Ótimo. Por último, então, a gente coloca o fermento, né? O forno já tá pré-aquecido em 200 graus. Agora é só a última mistura pra gente pôr a massa na forma. Sobre a travessa, Julie, a gente pegou uma de 30 centímetros, né, redonda, mas também pode ser uma travessa ou oval ou retangular, né? Exato, pode ser. E agora a gente vai despejar aqui na forma. Então pode ver que ela não fica com uma consistência bem líquida, né, igual as outros tipos de torta. Ela fica mais consistente, porque essa é a ideia, ela fica lembrando uma cuca, tá? Cuca de banana, cuca de maçã. Agora, então, a gente vai colocar assar. O forno já tá pré-aquecido a 200 graus. Essa torta, ela não cresce igual uma torta com farinha de trigo. Ela vai crescer um pouquinho menos. Porém, a gente vai colocar a faca saindo limpa, ela já tá pronta. Mais ou menos uns 30 minutos, 30 né, minutos, isso. Ok, vamos lá. Então, enquanto a nossa torta tá sendo no forno, né, Julie? A gente vai também fazer um sorvete. Um sorvete para servir junto. Então, essa é a combinação, né? Bem refrescante agora pro verão, né? Uma sobremesa aí que a gente pode usar depois do jantar, da ceia de Natal. E essa combinação, além de ser refrescante, ela é bem proteica. Porque eu vou usar o iogurte, eu vou usar uma dose de whey e as frutas congeladas. É importante as frutas estarem congeladas, que eu usei o morango e a banana para dar essa consistência do sorvete. Então fica bem docinha, né, bem cremosa e bem saudável, né, Elô? Então para quem aí faz academia, para quem treina, ela é uma opção bem proteica que a gente pode usar no dia a dia. Ô, Julie, e o whey que a gente separou foi um whey de baunilha, mas também pode ser algum outro sabor? Pode ser de outro sabor, pode ser um whey de morango, combina bem legal também um whey de cacau, um whey de chocolate, fica bem delicioso. Ah, que ótimo. E o iogurte, preferência pelo iogurte natural, iogurte natural, 2 ingredientes, só o fermento lácteo e o leite, né, que são as opções mais saudáveis. Então, essa receita é bem simples, né, a gente só vai usar o liquidificador ou mixer e vai misturar os ingredientes, primeiro o líquido, né, botar o iogurte, e em seguida a gente já bota as frutas, né, as frutas congeladas.
Então, vou começar com iogurte. Para quem não sabe, o iogurte também, além de dar consistência, ele é proteico, né? Assim como o whey protein. Então, Ju, eu não tenho whey protein em casa, não costumo usar. Pode estar usando só o iogurte, tá? Não tem necessidade de acrescentar whey. Eu gosto porque ele vai dar mais saciedade, né? Pro dia todo. Então, se eu consumir ele aí junto com a minha opção que a gente vai fazer aqui com a torta, ele vai dar muito mais saciedade. Então, ao invés de a gente comer 3, 4 porções de sobremesa, a gente vai comer só uma. E aqui a gente tá também fazendo uma opção para servir junto com a torta, mas é uma proposta bem legal, né, Júlia? Às vezes, como tinha comentado, se quiser levar à tarde pro trabalho, como um lanche ou dia a dia, pode estar usando, né? Tanto a opção só com iogurte ou a opção com whey protein. A gente bateu então por 5 minutinhos todos os ingredientes, é bem simples, bem prático. Misturar, né? Só misturar e colocar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, a consistência dele fica bem cremosa. E agora, colocando nesse bowl, a gente vai deixar em torno de 20, 30 minutos no freezer, que é onde vai dar a consistência do sorvete pra gente finalizar com a torta. Agora que deu 20 minutinhos, eu vou testar pra ver se o talher sai. Ó, tá quase limpinho, mais uns 10 minutinhos. Ó, tá bem fofinho. E ele já fica pronto. Agora que a nossa torta ficou pronta, né? Pegamos o sorvete que a gente deixou uns minutinhos no freezer, né, Julie? Agora vamos servir. Essa é a combinação, então, o bolo aqui, né, a nossa torta de maçã com o nosso sorvete proteico. Então isso combina bem, né, como uma sobremesa aí pra gente usar depois aí da ceia de Natal. Mas também, como eu e a Elô tava conversando, é legal nesse bolo pra gente fazer no café da tarde. E o sorvete é a mesma coisa, ele pode ser usado como um lanche, né, um lanche do dia a dia, com ou sem o whey protein. Agora vamos experimentar para ver se tá aprovado, né, Elô? Ficou, né? Vamos experimentar. Não sou meio suspeita. Ficou maravilhoso, Uma delícia. muito bom. Morango deixa bem cítrico e Como- quebra, né, esse doce. Então, gente, olha, muito gostoso. E os pedacinhos maiores mesmo da maçã deu, assim, a textura da maçã que ficou ótima, excelente. Combinação legal aí pro Natal, né? Façam que, ó, sem peso na consciência, né? Um Isso aí. pedacinho e maravilhoso, assim, a receita ótima pra compartilhar com toda a família. Pessoal, então esse foi o nosso episódio de hoje do Eu na Cozinha com a nossa convidada Julie. Muito obrigada, eu agradeço a Julie também por ter vindo aqui compartilhar as receitas com a gente. E façam a receita, tá? Obrigada. Obrigada.